visão ainda mais privilegiada. Aí, ó, o toquinho de calcanhar do Pedro e a chapada do ar. Puta que pariu, moleque. Que é isso, cara? Que golaço. Caralho, é ano, vai ano, sai ano, entra ano. Arrascaeta jogando pra cacete. E teve gente importante aí, né, falando que a Arrascaeta há um tempo não dava mais, só jogava com nome, que não sei o que, tá morto. Aí, ó o morto aí. Pega o tapa do homem. Pega isso aí, ó. Aí. Toma. Puta que pariu. Joga pra caralho. Eu vou dizer uma coisa. Vocês podem querer menosprezar, vocês podem querer falar, vocês podem fazer o que você quiser, mas o Flamengo é muito gigante. Uma vitória como essa mostra o quanto o Flamengo é gigante, porque no primeiro tempo o Cruzeiro não jogou. Primeiro tempo só o Flamengo jogou. Aí no segundo tempo o Flamengo até voltou, meio pra lá, meio pra cá, desligado. Tomou um gol rápido, mas reagiu, mas mudou o comportamento, mas foi pra cima, fez o segundo gol, venceu o jogo e está classificado para as quartas de final da Libertadores. Agora, você que ficou até agora 11h30 da noite acordado, secando, vai dormir, porque senão você vai chegar atrasado amanhã no trabalho. O Mengão está nas quartas de final. O que esses dois caras jogaram hoje é brincadeira. O Pedro fez 2 jogadas de gênio para os 2 gols do Flamengo. O Samuel Lino é o melhor jogador do Flamengo na temporada. Corre o jogo inteiro, cria jogada, chama a responsabilidade. É um cara que calou quem criticou a contratação dele por 22 milhões de euros. Tinha que fazer esse vídeo antes de ir pro programa. Tinha que falar que esses 2 caras foram monstruosos hoje. Ah, pilhado, mas você diz que não é fã do estilo do Pedro. Não sou. Mas eu sou um cara que eu trabalho com fatos. Se ele jogou pra caramba, se ele foi gênio hoje, tem que ser falado. E o que o Lino corre, que ele cria de jogada, e o que ele tá fazendo na temporada é gigante. O Flamengo de isolar para as quartas de final da Copa Libertadores. E Samuel Lino foi a demonstração de que numa noite de Libertadores tudo que vai pode acabar voltando. O jogo começou com o Flamengo não só atacando muito, mas marcando muito, pressionando em cima, encurralando o Cruzeiro, criando oportunidades. E o primeiro gol sai num golaço avassalador de Arrascaeta, tabela com Pedro que deu de calcanhar. E o uruguaio achou a coruja numa relação que ele tem com essa rede aí de muito tempo. Lei do ex para marcar o primeiro gol do Flamengo no Maracanã. Mas o Cruzeiro no segundo tempo voltou com outra postura, quase marcando um gol nessa bola milimétrica. Só que pouquíssimo tempo depois, outro cara com vasta história pela camisa celeste marcou outro golaço. Lucas Romero. O cabuloso chegou ao gol de empate, mas perdeu boas oportunidades que teve para virar o jogo. O Flamengo foi chegando e tudo que vai com o Samuel Lino, que foi embora no corte de arroio, que abriu o marcador no primeiro jogo. Foi a vez dele mesmo fazer o William de vítima, dar o mesmo corte que sofreu e aos 60 minutos marcar o gol da classificação do Flamengo. Num pós-Copa brilhante desse cara que custou tanta grana pro Flamengo e que tá fazendo jus nesse momento. E aí, cara, a partida foi curiosa, né? Porque foi de alto nível, mas com muitos erros. Domínio, passe, chute, finalização. O Flamengo perdeu gols muito bobos, o Cruzeiro errando muito no último passe. E no fim das contas, o Flamengo prevaleceu pela sua marcação muito forte e pelo seu poder de decisão. E de reviravolta num lance idêntico. O Flamengo está nas quartas de final e enfrenta o vencedor de Tolima, Independente Del Valle. Rapaziada, fim de jogo no Maraca. O atual campeão e único brasileiro tetracampeão classificado. Eu vou falar pouco hoje porque amanhã estarei no Seleção Sport TV, então a gente vai falar de todos esses jogos,
de Libertadores, dos jogos que vão acontecer amanhã também para fechar as quartas de final, as oitavas de final, obviamente, mas rapidamente o Flamengo passou o carro no Cruzeiro, né? O Flamengo passou o carro. O primeiro jogo foi um jogo muito mais equilibrado. Agora esse jogo, para mim, o Cruzeiro irreconhecível e muito, porque o Flamengo fez o Cruzeiro ficar lá atrás, pressionando alto, tendo posse de bola, propondo o jogo. O Flamengo, quando precisa, faz assim. Ó. Amanhã a gente vai falar disso aí no Seleção Sport TV, mas na briga dos camisa 10, quem brilhou foi do Flamengo. Dos camisa 9, quem brilhou foi do Flamengo. Dentre outros, dos pontas, quem brilhou foi do Flamengo. Quando o Cruzeiro esboçou uma reação, e era melhor na partida, vamos colocar, em 20% do jogo, o Cruzeiro foi melhor, o Flamengo foi e fez o gol muito pelo camisa 9, o Pedro. Então amanhã a gente vai falar muito sobre isso. Parabéns ao Flamengo, parabéns ao Fluminense, parabéns ao Palmeiras, os 3 brasileiros classificados para as quartas de final. Não tenha dúvida que teremos brasileiro na final. E para mim, o primeiro brasileiro que já está na final é o Flamengo. Tamo junto, até amanhã. Olha, o Cruzeiro tem um time muito bom, mas o Flamengo tem um time excelente. Foi um jogão no Maracanã, prova disso foram os 3 golaços. O golaço do Arrascaeta, o golaço do Lucas Romero e o golaço do Samuel Lino. Inclusive, Samuel Lino que jogou mais um partidaço, né? Foi para mim o melhor jogador do Flamengo. O Flamengo tem time, o Flamengo tem elenco, né? O Leonardo Jardim olha pro banco, pô, tem opção pra caramba. Vai entrando, entrou o Varela, entrou o Bruno Henrique, enfim, o Flamengo tem muitas opções. E o Flamengo sem dúvida alguma, um dos grandes favoritos a ganhar a Libertadores desse ano. Mas foi um jogão. Aí aquele gol do Cruzeiro foi, gente? Não foi. Ficou na dúvida, a bola não entrou. Resultado justo. Presta atenção aqui, o que mais me incomodou no Cruzeiro hoje foi respeitar demais o Flamengo. Não vem com esse papo, não daria para fazer mais, que daria sim. Em decisão, não há como você negociar postura em campo. A postura do Cruzeiro no primeiro tempo foi um negócio medonho. Cruzeiro não achou o Flamengo em campo, respeitou demais, chamou demais o Flamengo, marcou de menos. O Cruzeiro precisava de mais Romeros em campo, desde o primeiro tempo, e não teve. Primeiro tempo do Cruzeiro não existiu. Assistiu o Flamengo jogar. E você quer que eu cobre de quem? Eu vou cobrar de quem tem para entregar. Eu vou cobrar dos caras que a gente fica aqui a semana inteira falando que jogam muita bola, chamando de síndico, como eu chamei o Gerson, né? Então é assim que tem que funcionar. Tem que cobrar de quem tem para entregar. Hoje o Gerson andou em campo. Pior partida dele com a camisa do Cruzeiro. Mal pra cacete. Mal, lento, inerte. Sem exercer a liderança que a gente espera dele, aceitando a marcação e não marcando ninguém. Cajota encaixotado. Matheus Pereira até que tentou jogar, mas com quem? Com Gerson mal pra cacete, com Cajota bem marcado, né? O Flamengo também não deu espaço, né? Fez um grande jogo, a gente deve obviamente deixar isso bem registrado. Os pontas mal pra cacete, o Arroio hoje mal. O Wesley tomou esporro do Arthur Jorge o tempo todo enquanto esteve em campo. Quando você não tem elenco, como o do Flamengo, sua margem de erro é desse tamanho aqui, ó. Desse tamanho, sabe? Pode ter variação de postura também não. Tem que entrar ligado. Quem tem futebol para entregar, tem obrigação de entregar. E não foi assim, gente. O Pedro à vontade, o Pedro desfilou em campo, só dando tapa. Ficou barato, ninguém chega no cara. Ficou barato pro Cruzeiro, inclusive, tá? Pelo volume do primeiro tempo, era para ter tomado logo uns 3 de saída, tá? O Flamengo tem um elenco que ninguém discute, o melhor do continente, disparado. Aí pega um Cruzeiro sem postura, que ficou assistindo o Flamengo jogar, aí não vira mesmo não, E não adianta falar que o Cruzeiro é time só para isso aí, porque não é. Não é. A gente sabe que joga mais do que isso aí. Mas hoje foi uma lástima em campo. Melhorou discretamente no segundo tempo. Discretamente não. Melhorou no segundo tempo, sabe? Mas morreu quando tomou um segundo de novo. Morreu depois do segundo gol, assim como estava morto em todo o primeiro tempo.
sabe? Eu não comparo os elencos, eu não comparo o time titular, mas eu comparo postura, eu comparo o nível de concentração, vocês sabem que isso tem influência. Eu comparo entrega, eu até acho que tentou. Eu comparo competitividade, e boa parte disso aí faltou em grande parte dos 2 jogos, nos 4 tempos. Então, em resumo, Cruzeiro, em pelo menos 3 dos 4 tempos dos 2 jogos, passou muito mal contra o Flamengo. Muito mal.